Olá! A redução de investimentos em infraestrutura causada pela crise econômica e as maiores empreiteiras do país responsáveis pelas obras envolvidas na Lava Jato, o Assembleia Debate quer saber como ficam as melhorias nas estradas mineiras, essenciais para a economia do Estado. A recuperação da BR-381, uma das mais importantes do Estado, que já deveria ter sido finalizada, volta agora à fase de estudos técnicos. O anel rodoviário na capital também sofre com a falta de investimentos. E na BR-040, que liga Minas ao Rio, os motoristas mineiros, por enquanto, só estão pagando pedágios. No Assembleia Debate também vamos falar de outras estradas importantes para escoar a produção mineira. Para esse debate, nós convidamos os deputados Fábio Xerém, do PSD, presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia, Anselmo José Domingos, do PTC, Bonifácio Mourão, do PSDB, e o deputado Gustavo Santana, do PR. Então, nosso convite é para que você fique com a gente nesse Assembleia Debate sobre as estradas mineiras, que está só começando. A CNT, Confederação Nacional dos Transportes, faz ano a ano um levantamento sobre a situação das estradas no país. A ideia é mostrar onde estão os pontos mais críticos, ajudando assim os motoristas a buscar alternativas que diminuam o custo da viagem. Dos mais de 100 mil quilômetros analisados pela pesquisa, quase 15 mil ficam em Minas Gerais. Mais de 60% dos trechos avaliados apresentam algum tipo de deficiência e foram considerados regulares, ruins ou péssimos. Outros 38% são considerados ótimos ou bons. A CNT percorreu quase 15 mil quilômetros no estado e verificou pontos críticos que comprometem a segurança das viagens. Pavimentação. Mais da metade de toda a malha viária tem pavimentação regular, ruim ou péssima. 43% da extensão rodoviária está com pavimento desgastado. Já 46,5% foram consideradas ótimas ou boas. Sinalização. Há problemas nas placas, faixas centrais e laterais em 44% das estradas mineiras. 10% das estradas apresentaram placas desgastadas ou totalmente ilegíveis. Em 55%, a visibilidade da sinalização é boa. A CNT também avaliou o tipo de rodovia. De cada 10 estradas mineiras, 8 são de pistas simples e de mão dupla. 83% da extensão pesquisada não tem condições satisfatórias, como presença de terceira faixa. A pesquisa identificou 18 trechos com erosões na pista, 6 com queda de barreira e 12 trechos com buracos grandes. Uma das crateras que a gente mostrou agora na reportagem fica entre Eloy Mendes e Paraguaçu, no sudoeste mineiro. O DENIT informou que o processo de licitação já foi aberto em fevereiro, mas as obras ainda não começaram. E a gente começa aqui o nosso debate sobre as estradas mineiras, agradecendo muito a presença dos parlamentares aqui com a gente. Acho que o debate vai ser muito importante pelo motivo, porque todo mundo circula pelas estradas e as estradas são muito importantes para a economia do nosso estado. Queria começar com o deputado Fábio Xerém, presidente da Comissão de Transportes da Assembleia, para a gente já começar mostrando como que o senhor está vendo a situação das estradas, a partir também dos dados da CNT, e o que a gente pode prever aí para 2017. Olha, o que mais nos preocupa são situações emergenciais como essa entre Eloy Mendes e Paraguaçu, que demoram além da conta para serem solucionadas. Nós temos em Minas Gerais várias pontes também vencidas pelo tempo, vencidas pelas intempéries, como aquela que nós temos lá em Cordislândia, entre Cordislândia e Machado, que só transporta, que não escoa a produção, onde o produtor tem que viajar 200 quilômetros a mais para levar o seu produto. De formas que a nossa comissão ela teve a feliz iniciativa, através do deputado Gustavo Santana, de fazer uma visita de trabalho ao ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Essa visita ela foi proveitosa, sobretudo no sentido de levar ao ministro a sensação de prioridade que nós temos aqui em Minas Gerais. Ora, se nós temos um orçamento no Ministério do Transporte de aproximadamente 50 bilhões, que foi contingenciado para 3 bilhões, e nós temos apenas 1,5 bilhão contratado, nós praticamente não temos recursos para as estradas. Mas aqui em Minas Gerais, nós temos que levar a nossa prioridade, porque nós temos aqui o anel rodoviário, nós temos a BR-381, nós temos obras em andamentos, e por ter a maior malha viária do Brasil, Minas Gerais tem que, ao menos, noticiar as autoridades federais das suas prioridades. E Minas já esperou muito por essa questão do anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, é uma questão
trágica que passa de mandato a mandato, e Minas parece sofrer uma espécie de anacronismo, porque o governo estadual, raramente aqui em Minas Gerais, nos últimos 15 anos, tem ficado em sintonia com o governo federal. Nós temos um governador, a questão política tem influenciado, porque nós temos um governador de um campo político e um presidente de outro campo político. E todos nós sabemos que as obras importantes demandam recursos das esferas municipal, federal, estadual, e essa falta de sincronia tem levado a um jogo de empurra que tem prejudicado a nós mineiros. Quanto mais agora nessa crise que nós estamos enfrentando. Vamos ouvir então o deputado Gustavo. Exatamente qual que foi a resposta do ministro? O que vocês sentiram? Vai haver recursos para terminar essas obras importantes que o deputado já colocou? Olha, a ida lá no ministro foi muito importante. O ministro nos garantiu que, apesar desse corte de investimentos que o governo federal fez, dessa contingência, ele garantiu que a 381 hoje é a prioridade do governo federal. Ele brigou, garantiu recurso para que a gente continuasse os trechos que estão andando, que é o trecho 7, que estamos aí com mais ou menos quase 37,5 quilômetros, que vai ser entregue e duplicado, a previsão até o final do ano, que é onde está em andamento. Vamos lançar o lote 3.1, que é a ligação agora onde já tem os túneis prontos, já vai começar a obra nesse mesmo mês, agora de maio, já dá início do mês. E os outros lotes, infelizmente a 381, é uma verdade, tem que ser dita, foram 10 lotes que foram lançados no dia da licitação. E nesses 10 lotes, 6 lotes, uma empresa Isolux, uma empresa espanhola, ganhou, onde o DENIT, por falta de responsabilidade da empresa, teve que cortar o contrato unilateralmente. Ou seja, vamos ter que licitar dos 6 à sorte, que é o que ficou em segundo lugar do que é o lote 3.1, a Construtora Brasil vai dar início de obras agora que aceitou. Então vamos ter que licitar 5 lotes novamente. E 2 lotes, infelizmente, não teve ninguém que entrou com preço. Então isso atrasou um pouquinho. Mas o ministro garantiu que essas obras não vão parar. E a 367, uma obra que é o sonho lá do Jequitinhonha, que liga Almenara a Salto da Divisa. Essa obra já estamos com dinheiro garantido, já estamos com o projeto quase 100% aprovado. Só falta agora aqui no governo do estado, na Secretaria de Meio Ambiente, liberar um estudo que foi feito, onde já estamos cobrando do governador e do secretário de Meio Ambiente para que seja liberado. Eu tenho certeza que o governador entrará com força, porque é um sonho de mais de 40 anos daquela região, onde pegamos uma rodovia federal com estradas de terra, pontes de madeira, é onde o pessoal já é muito sacrificado por falta de água, por falta de investimentos. Então nós temos que colocar o menos infraestrutura para poder desenvolver a nossa querida região no nosso Jequitinhonha. Esse 367 fica entre Salto da Divisa e Almenara. Vamos falar um pouquinho então da 381, vamos passar a palavra para o deputado Bonifácio Mourão, que é da região. A gente teve a fala aqui, o DENIT também já nos informou que praticamente vai voltar a estaca zero algumas licitações, né? Como é que o senhor vê isso e principalmente qual o prejuízo que os moradores da região têm com essa falta de duplicação da 381? Eu quero primeiramente parabenizar os membros da Comissão de Transportes, aqui nas pessoas dos deputados Fábio Xerém e Gustavo Santana, pela visita proveitosa ao ministro dos Transportes. Nós tivemos uma semana antes com ele, eu acompanhando o prefeito e governador Valadares, André Merlo, e uma comitiva incluindo a deputada Bruni, e conversamos bastante sobre a 381. E ele falou conosco que realmente existem 2 prioridades essenciais no Brasil, uma rodovia no Pará e a 381. Na verdade, a 381 ficou tanto tempo só com projetos, sem desenvolver trabalho adequado, que esses projetos caducaram, ficaram ultrapassados. Agora os projetos têm que ser renovados, principalmente os trechos número 1, 2, 5 e 6. O número 1 ligaria Governador Valadares à região de Belo Oriente. Mas a gente está vendo, só deputado, desculpa, imagens aí da 381, inclusive de acidentes graves causados por essa falta de pista dupla aí nesse trecho entre BH e Governador Valadares. Por isso era considerada a rodovia da morte. Mas quando se fala que é entre Belo Horizonte e Governador Valadares, não é verdade. No governo Dilma Rousseff, ela esteve em Governador Valadares e iludiu o povo de Valadares da nossa região, dizendo que seria Belo Horizonte e Valadares, e não é. O projeto é Belo Horizonte, Belo Oriente, onde é que está a Senibra. De Belo Oriente a Governador Valadares, neste projeto,
do governo do PT, só são contempladas melhorias, isto é, irão 4 pistas até a Ceniba, até Belo Oriente, e de Belo Oriente a Valadares, fica estreitado para 2 pistas apenas. E qual é a consequência? Em Governador Valadares se cruzam 3 rodovias federais, a 381, a Rio-Bahia, BR-116 e a 259, que liga Brasília a Vitória, se cruzam dentro do perímetro urbano de Valadares. Ora, onde é que estava a cabeça daquele governo que faz o projeto só até a Cenibra, estrangulando completamente o trânsito, sendo que dentro de Valadares se cruzam 3 rodovias federais? As pessoas que saem, por exemplo, do Nordeste ou de São Paulo em direção ao Nordeste, chegam lá e podem passar por ali, devem passar, que é o caminho mais curto, chegam na Cenibra com 4 pistas. De lá estaria para 2, estrangulam completamente o trânsito. Então, nós somos ao ministro dos Transportes para incluir o trecho até Governador Valadares, que vai servir não é só o Valadares, não, vai servir a todo o Vale do Jequitinhonha, a todo o Vale do Rio Doce, a cidade de Teofotonde, além de Teofotonde, Mantena, Conselheiro Pena e assim por diante. E como você disse, é considerada a rodovia da morte. Por quê? Porque tem acidente demais, além dos limites, além disso, entrava todo o desenvolvimento econômico daquela região. E tem alguma resposta positiva em relação a esse trecho? O ministro nos prometeu que deverá incluir. Estava presente também o diretor-geral do DENIT e eu tenho consciência que deve ter falado a mesma coisa com a Comissão de Transportes. Não tem sentido não incluir até Governador Valadares. Deputado Anselmo, espera só o deputado Gustavo só complementar rapidinho para o senhor passar a palavra. Deputado, é porque tem novidade então aí nesse caso. O deputado Mourão está certo. No primeiro momento, o lote 1, o lote 2 era só para o aumento de capacidade. Ou seja, só iria fazer melhorias e estava fora. Mas o DENIT, através do ministro do Transporte, Maurício Quintela, já mandou o DENIT, já começou os estudos de viabilidade, aonde vai ser incluído o lote 1 e o lote 2 na duplicação. Então, os estudos já estão sendo feitos e fazendo a reformulação do projeto. Beleza. Deputado, só para complementar a questão de números de acidentes, né, que a gente chama de rodovia da morte, foram 90 mortes em 2016 e no último feriado, só no último feriado agora, foram 28 acidentes com vítimas fatais na 381, nesse trecho que o deputado Bonifácio colocou. Passo a palavra para o senhor para falar da 381 e das estradas também no geral, né, da situação das estradas como um todo. A 381 especialmente, nós temos um momento de crise realmente que dificulta a questão das obras, mas não foi só isso, né? Nós temos a 381, houve uma incompetência do governo federal de não ter realizado essa obra durante, inclusive, momentos de boom econômico que o Brasil passou aí no início dos anos 2000 até 2013, 2014, nós poderíamos ter essas duplicações feitas. O deputado Bonifácio Mourão tem muita razão quando ele fala no trecho Ipatinga, Governador Valadares, ele fala Belo Oriente, mas só para a gente identificar, Ipatinga, Valadares, quando foi apresentado o projeto, e aqui eu já estava na Comissão de Transporte aqui, foi apresentado que não seria duplicado. Isso realmente é um absurdo, um trecho movimentado, crítico como aquele, fica fora da duplicação da 381. Outra coisa, o formato que foi utilizado para as licitações foi um formato inadequado, tanto que dos 10 lotes nós temos um que nós estamos com muita confiança pela palavra do ministro, pelas obras que nós estamos vendo que estão sendo realizadas, que ele vai se encerrar esse ano, que já vai ajudar de Caeté até Barão de Cocais, você ter um trecho já duplicado, já vai melhorar muito a qualidade, inclusive porque é um trecho bastante crítico. Mas os demais lotes, nenhum deles funcionou. Então houve um modelo inadequado na escolha da forma que seriam feitas as licitações. Agora, nós que utilizamos a 381, e as pessoas, os mineiros todos utilizam, porque os mineiros todos usam aquele caminho ali para ir para suas praias especialmente, ou para o trabalho, ali tem sido um entrave para o desenvolvimento da região, porque nenhuma grande empresa de porte vai para as cidades que estão ali no entorno, porque a 381 é um impeditivo para o transporte de mercadorias, de serviço, o que for. Então é um entrave. Além da questão da morte, a questão de, por exemplo, você não poder se programar. Eu, quando vou para a região, nós estávamos conversando, o deputado Gustavo Santana, ele utiliza o mesmo sistema,
nesse primeiro trecho aqui, nós passamos por fora, por Jabuticatubas, para Taquaraçu. Aumenta, né, ainda o tempo de viagem? Não aumenta o tempo de viagem. Eu acho que o tempo de viagem até é menor. Evita você passar na 381, mas só que você passa por dentro de Santa Luzia, então você tem um trânsito urbano, depois você dá uma volta muito grande, ela é um trecho, você anda mais, mas ele é mais rápido. E evita ali, você ter uma surpresa. De um minuto para o outro, o trânsito para e você fica ali 2 horas, 3 horas, o tempo assim, infindável. Então, já passou da hora, mas nós estamos confiantes, principalmente nesse trecho aí, que o ministro foi muito firme, colocou isso mesmo, como colocou para vocês lá, deputado Mourão, que a prioridade é a 381, que ele não abre mão de dar sequência nessas obras. Agora, a gente espera que dê sequência nos outros lotes, especialmente esse lote que vai BH a Caeté. Esse aqui é um lote crítico mesmo. Esse é um lote é um trecho terrível, muita curva, de relevo bastante variado, é um trecho bastante completo. Esse é que tem que ser dado prioridade também, porque ele atinge o estado inteiro. As pessoas que vêm mais o trânsito, né? De onde a pessoa vem no Brasil, que vá para aquela região, tem que passar naquele trecho. Então, a gente espera que nessa nova licitação esse trecho seja priorizado. Bom, a gente quer colocar o DENIT na nossa conversa aqui, a gente teve o cuidado de conversar com eles, o DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. A gente foi falar com eles sobre os problemas na 381. Nos foi explicado que há um esforço muito grande para que alguma melhoria na 381 seja entregue à população ainda esse ano. Mas as obras tiveram que ser licitadas, que foram licitadas em 2013, como o deputado Gustavo já adiantou aqui para a gente, tiveram problemas porque as empresas contratadas não fizeram o serviço e agora muitas delas voltaram à estaca zero, ou seja, terão que ser licitadas novamente. Dos 10 lotes de obras, apenas 2 estão em andamento e o órgão espera entregar até o final de 2017 melhorias em 25 quilômetros entre Barão de Cocais e Itabira e avançar também com a obra do viaduto próximo a Caeté. É importante salientar as dificuldades de se fazer obra em Minas Gerais, especificamente na 381. Esse segmento entre Belo Horizonte e João Molevade, que tem uma extensão aproximada de 100 km, somente nesse segmento nós temos 208 curvas, o que não acontece em outros estados onde tem a topografia e o relevo mais plano. Isso, além de dificultar tecnicamente a execução das obras, encarece também as obras. Para que a comunidade possa saber o que vai ser investido esse ano, somente no lote 7 e no lote 3, com a construção dessas obras de arte, que são as pontes e viadutos, e mais a duplicação desse segmento, que já está em andamento, toda em pavimento rígido, que é pavimento de concreto, que oferece uma durabilidade maior, serão investidos aproximadamente 350 milhões esse ano. Deputado Fábio Xerém, em relação a essa questão de recurso, eu queria também que o senhor desse uma opinião, que a gente tem dados de que os valores de investimentos teriam que ser muito maiores, né? Em relação a esses 350 milhões que o representante do DENIT nos coloca. Na verdade, pelo que ele referenciou ali, ele está tratando apenas de 2 lotes. E nós temos essa situação que se estende e o progresso ele atua numa lentidão muito grande, que deixa ansioso a todos que percorrem a rodovia 381 na sua região para acesso aos seus negócios, para acesso ao escoamento da produção. O que resta para nós, parlamentares, aqui de Minas, sendo que a obra do governo federal? O que resta é cobrarmos do ministro, e é o que temos feito, o Bonifácio Mourão esteve lá, o Anselmo esteve lá, noticiando, a 381 ela tem que ser prioridade do governo federal. Já basta de espera. Nós temos vivenciado aqui, além da BR-381, que foi noticiada, o representante do DENIT falou das suas dificuldades, mas a população também tem muitas dificuldades. Já aqui mesmo na região metropolitana de Belo Horizonte, a questão do anel rodoviário é algo emblemático, o deputado Anselmo vai poder dizer com mais detalhes do dia a dia do anel rodoviário, mas vem sendo feita uma exploração política de muitos anos, né, Mourão? A respeito do anel rodoviário, um constrangimento para a maior região de maior densidade populacional do estado, que é Belo Horizonte, e estamos aí sem perspectiva. Antes da gente passar para o anel, deputado Fábio, vamos só encerrar essa questão da 381, porque o deputado Gustavo Santana tem algum dado aí também melhorando, aí, complementando o que o DENIT nos disse, né, de algumas obras a mais do que ele disse. Só completar, porque nós falamos só que de 2 lotes em andamento, que é o
que é o lote 7 e o 3.1 que começa, mas o 3.2 e o 3.3 já estão prontos, que é onde esse 3.1 vai ligar os outros dois. Mas o que é importante também é que o DENIT não vai esperar, e o ministro do Transporte, a duplicação ficar pronta, porque nós temos que ter segurança aos usuários da rodovia. Então vai começar agora, vai ser lançado um serviço de manutenção, que vai recuperar toda a 381, colocando a malha nova, com sinalização, para que os usuários minimizem o problema da 381 até conseguir fazer as licitações da duplicação dos restantes dos lotes. Você quer complementar? Eu gostaria só de acrescentar sim, que nós acabamos de criar uma frente parlamentar estadual pela 381, e na qual todos os deputados, principalmente os mais interessados, que somos nós, já assinaram, e nós vamos colocar para frente essa frente parlamentar. Com ela nós vamos dar uma contribuição muito grande para que efetivamente aconteça a duplicação do 381, que há 30 anos vem sendo falada, já entramos inclusive na justiça para obrigar o governo, mas não deu resultado suficiente, e nós agora, que somos os maiores interessados, estaremos à frente desse movimento em nível de Assembleia Legislativa. Compete naturalmente ao governo federal, mas o que nós pudermos fazer em nível de deputado estadual, nós iremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Que bom. Vamos lá. Especialmente o deputado está colocando à frente, colocar também a Comissão de Transportes, que aqui estão 3 membros da comissão, mais o deputado Celim, que tem sido também um guerreiro e um batalhador na questão da 381. Então a Assembleia hoje ela é mobilizada, tanto que na visita que fizemos ao ministro, a comissão convidou o ministro que viesse à Assembleia, nós estamos aguardando esta confirmação. Ele vai visitar também as obras das 381 para que ele se inteire mais ainda do problema, o que é essa vivência nossa aqui. E deixo aí colocado até para debate nesse momento ou mais à frente, outros 2 problemas que nós podemos vir a ter nos próximos meses ou anos. Porque a concessão que foi feita da BR-040 e a concessão da BR-262, 153 e 060, elas estão num momento crítico, que as concessionárias estão avaliando, inclusive de abrir mão das concessões, de entregar a concessão de volta ao governo federal. Então também, além de tudo isso que nós já estamos passando, nós aqui da região metropolitana, que todas essas rodovias cruzam a nossa capital, nós possivelmente teremos problema. Existe hoje uma medida provisória do governo federal que tenta retomar as condições para que essas empresas permaneçam com as concessões. Porque na época que elas foram feitas, as concessões de 2013, o panorama econômico do país era e elas trabalharam com aquele panorama. Havia uma promessa do BNDES de empréstimos para realização de obras. E isso não aconteceu, o empréstimo não aconteceu. O que se esperava de captação de recursos parece que não foi o que precisava para duplicar. Então hoje nós já temos trechos que estão atrasados nas duplicações. Nós temos a 262 que, por exemplo, desmobilizou todo o pessoal do seu trecho. Então não tem obra mais, tem apenas aquela manutenção de rotina, né, de atendimento ao usuário. Então nós possivelmente teremos problemas aí nos próximos meses e anos, se o governo federal não abrir uma possibilidade de renegociação com essas empresas que estão hoje como proprietárias dessas concessões. Bom, eu vou pedir a permissão do senhor só para a gente chamar um intervalo. No próximo bloco a gente vai falar de anel rodoviário, como já foi adiantado aqui, vamos mostrar os trechos mais perigosos, vamos mostrar também um vídeo de um acidente gravíssimo que aconteceu lá, só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação do anel rodoviário. Vamos falar também da BR-040, já com a novidade aqui que o deputado nos traz, da possibilidade inclusive das obras paralisarem em função da questão econômica brasileira. Voltamos já já.